elucidar 3 pontos a respeito desse fato que aconteceu. Todos devem estar sabendo, quem não sabe já vai ficar sabendo agora. Tá rolando aí, né, rolou uma agressão, um cachorrinho chamado Orelha, né, na Praia Brava. 4 adolescentes, né, acabaram espancando esse cachorrinho, até não sei se ele veio a óbito ou não, mas o ponto é que é o seguinte, são famílias abastadas, né, famílias que têm bastante dinheiro, né, até escolheram a juíza lá, a juíza tem vínculo com a família, mas o ponto central que eu quero chegar é o seguinte, as trevas, o que acontece quando a gente desencarna e muitas vezes a gente vai para uma colônia luminosa e aí a gente chega lá e a gente não quer ficar na colônia, tá? Muitas vezes tem espíritos que não querem ficar na colônia, né? Chega num hospital, num hospital ali no intermediário do umbral e as colônias, e esse espírito muitas vezes ele decide, não, eu não quero ir para lá, eu quero algo mais fácil, eu quero reencarnar logo, porque o ser desencarnado, ele é reflexo do que ele viveu encarnado. Se ele não buscou melhoria, reforma íntima ou a espiritualidade, que é a prioridade, ele vai continuar assim quando ele desencarnar. Então ele vai chegar no hospital lá no umbral e vai dizer, não quero subir para as colônias. E aí eles vão ser levados por afinidade, porque eles querem, né, até as colônias sombrias, onde existem os indutores. Se na colônia luminosa existem os mentores, que são os nossos mentores, nas zonas sombrias existem os indutores. Qual que é o papel dos indutores? Induzir. Eles induzem as pessoas a um tipo de determinado, um padrão mental, né, de ganância, de sede de poder, enfim. E esses indutores, eles ficam caçando famílias para esses seres encarnados. Eles ficam lá, não, você vai encarnar daqui um mês. E ficam enrolando aquela pessoa, e como o tempo cronológico lá nas dimensões paralelas do umbral e das colônias funciona totalmente diferente do nosso, a pessoa ela é enganada e às vezes ela fica décadas lá esperando essa dita encarnação que não vem nunca, e ela nem percebe, ela fica lá, né? E aí, quais são as famílias que essas pessoas encarnam geralmente? Alguém sabe dizer aqui? As famílias que esses seres encarnam não vão para as comunidades mais carentes ou para países mais carentes. As famílias destinadas a esses seres que querem continuar na ganância, no orgulho, na sede de poder, as famílias onde tem mais dinheiro, são os mais bem de vida, que não vai passar por muita dificuldade, porque a riqueza é uma das maiores provas que o espírito pode passar. E eu não sou contra o dinheiro, eu amo o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa, mas a ganância e a corrupção, ela desordena todo o nosso plano encarnatório. E essas famílias, ora, recebem ali os seus espíritos desviados para encarnar naquela família ali, onde não vai ter dificuldade nenhuma, então cresce, a Deus dará, não buscam nenhum tipo de reforma íntima, a família não está nem aí para nada também, para isso, vai passar para os filhos exatamente o que a podridão interna deles, e acontece isso, pessoas, os playboys, né, a galera que não, sabe, orgulhosa, que é vaidosa, que é orgulhosa, que tem sede de poder, tem sede de dinheiro, e acontece o que acontece, não escrúpulo nenhum, vai lá e agride a cadelinha. Mas o outro ponto que eu quero chegar também está relacionado a isso, esse é o primeiro ponto, né, que os espíritos são destinados a essas famílias mais abastadas, tá? Por isso que não sei se vocês sabem, mas acho que são 60 famílias no mundo que detêm todo o monopólio de dinheiro do planeta, tá? Pouquíssimas famílias, e as trevas querem exatamente isso, querem que essas famílias continuem no poder comandando geral. Então, eles vão encarnar cada vez mais esses espíritos atrasados, esses espíritos que não querem evolução, nessas famílias, tá? Então, não vai para uma comunidade carente, porque na comunidade carente, às vezes com um termo chulo assim que eu não gosto muito, que é a favela, ou num país pobre, né, num país que vive na miséria, a chance daquele espírito desenvolver virtudes na pobreza, ela é muito maior do que na riqueza, porque na pobreza ele vai estar ali vivenciando a dificuldade, ele vai estar vivenciando que mesmo os vizinhos não tendo nada, eles vão apoiar uns aos outros, então vai gerar, querendo ou não, vai gerar muito mais atributos da área afetiva, das morais, das virtudes na comunidade carente, na pobreza, do que na riqueza.
É muito mais difícil a gente vencer a riqueza, galera. É muito mais difícil, muito mais difícil. Porque na riqueza você tem tudo pronto, tudo nas tuas mãos. É muito fácil, digamos assim. Dá pra você ter uma resistência muito grande para as facilidades da vida, para os prazeres, para os desejos, é tudo muito fácil. Você tem a mulher que quer, você tem o carro que quer, você tem a casa que quer. Por que que eu vou correr atrás de virtude se eu tenho tudo o que eu quero na minha mão? Compreende como é mais difícil romper o véu da ilusão quando a gente nasce numa família abastada? É muito raro, é muito difícil. Então, é mais fácil quando esse espírito reencarna numa comunidade carente, numa família carente, assim, etc, tá? Mas não é regra, tá? Mas a maioria, pelos relatos que a gente assiste, é assim que funciona, tá? Ponto que eu quero chegar, eu não gosto muito de ficar olhando comentário desses vídeos, porque é só alimentando o ódio, mas nesse caso em específico eu fui lá ver, né, os comentários. Aí, o que mais me chocou foi umbandistas pegando o nome dessas pessoas e fazendo trabalhos de magia negra para atingir esses garotos. Quem é pior na história? Quem que é pior? É os garotos que fizeram isso com a cachorrinho? O cachorrinho? Ou são aquelas pessoas que dizem perpetuar a fé, perpetuar a linha branca da Umbanda, manchando ela? Porque se você pega e faz um trabalho de magia negra para você destruir a vida de uma pessoa, quem que você acha que vai executar o trabalho? Exu? Exu é luz, cara. Exu é lei. É o equalizador cósmico. Ele não vai lá destruir a vida dos garotos. É treva que vai lá. É quiumba, é feiticeiro. Tá se consorciando com seres das trevas, cara. Você está destruindo o seu perispírito, porque essa conta vai vir para você quando você desencarnar. Trabalhos de amarração amorosa, para destruir famílias, para você conquistar cargo, puxando o tapete de alguém, para você destruir alguém. O que você acha de bom que você vai ganhar em cima disso? Alimentando os quiumbas, alimentando feiticeiro com plasma sanguíneo. Quando é desencarnado, o planeta entrar em regeneração, vocês acham que eles vão utilizar, que utiliza sangue de animal? Isso já está muito retrógrado, isso já acabou. Já era, não precisa mais disso. Se um dia precisou, hoje não precisa mais. Mas o ponto central é fazer trabalho de magia negra para aqueles garotos. Cadê a confiança na lei de ação e reação? Esses garotos estão plantando. Eles estão. É a época deles de plantio. Cadê a confiança na lei da vida? Que um dia esse retorno vem, ora pode ser encarnado, ora pode ser depois, né? Quando eles desencarnarem. Então esse é o ponto. Quem mancha a imagem da Umbanda são os próprios umbandistas, distorcidos porque estão presos na ignorância, não leem um livro, não buscam conhecimento, não buscam realmente fazer a reforma íntima, porque quando você descobre que fazer o mal para outra pessoa, não importa o que ela fez, também é ruim e vai sujar o teu perispírito, vai degradar o teu perispírito, você não faz. Mas isso é falta de conhecimento. Então, é uma preguiça mental de querer estudar e ficam à mercê, muitas vezes, dos pais e das mães de santo. Essa casa aqui, ela não nasceu para ninguém ficar à mercê de ninguém. É para desenvolver em vocês a maturidade, quem vem aqui, quem sintoniza com a casa, de que sem reforma íntima, sem trabalhar a si mesmo, não tem milagre. Não existe oferenda que você possa fazer para facilitar a tua vida, porque se você não... você quer mais dinheiro? Vai fazer um curso, vai se especializar, vai trabalhar. Quer as coisas do céu, nada cai do céu. Quer melhorar a tua vida, quer que as coisas deixem de acontecer, aprenda com os erros para os ciclos pararem de vir para você. Quando a gente fica muito tempo no mesmo problema, ou vários problemas vindo na nossa vida, é porque a gente não está aprendendo. Porque quando o aprendizado acaba, para que a espiritualidade vai ficar mandando mais ensinamentos se você aprendeu? É igual ficar repetindo de ano. Uma vez se repetia de ano, hoje não se repete mais nas escolas. É proibido repetir de ano, né? Mas antigamente se repetia, né? A pessoa que não tivesse atingido uma média, ela ficava naquela série lá. É a mesma coisa os ciclos problemáticos na nossa vida. Se eles estão se repetindo é porque a gente não aprendeu o suficiente, ou seja, se recusa a aprender.
Não há oferenda, não há trabalho, não há ebó, não há feitiço que vá livrar a gente de problema. Não há feitiço. É claro que os trabalhos têm fundamento, óbvio, tem muito fundamento, são maravilhosos para quebrar uma demanda mais pesada, para determinados aspectos. Meu papel aqui é trazer fatos e não apontar o dedo, porque isso já tem um monte de gente fazendo, tá? Então o ponto central é o seguinte, que o problema não são as religiões, os problemas são os homens que deturpam aquele conhecimento interpretam esse conhecimento de maneira errada e levam para outras pessoas esse conhecimento torto. Ora, pegar o nome daqueles infelizes garotos e botar na magia negra, qual é a diferença de um para o outro? Nenhuma. Os dois estão fazendo mal e perpetuando o mal. Não há nada que nós possamos fazer além da nossa indignação nesse momento e de alguma maneira poder contribuir para que a gente se melhore. Quem que vocês acham que faz a transição planetária? O que vocês acham? O que é a transição planetária? A transição planetária é o nosso melhoramento. O meu, o teu, o seu, o seu, o seu. Se nós não nos melhorarmos, não tem transição planetária. Não tem nada. A gente vai continuar nesse mesmo padrão vibratório, o planeta Terra. Mude-se a si mesmo, se vocês querem que realmente as coisas mudem lá fora. Entende? Começa por nós. Começa nós pegando a nossa raiva, a nossa indignação, fazendo uma prece. Ó, esses garotos vão com Deus, que a justiça divina haja da maneira que achar melhor. Eu solto isso e não fico alimentando ódio. Porque ódio já tem o suficiente. E eu entro nessa energia se eu quero. Então o ponto central, são 3 pontos. Né? Esse ponto das reencarnações nas famílias abastadas, que são aqueles que não querem evoluir. O segundo ponto, magia negra para destruir a vida dos garotos, que também é erradíssimo, deturpando o nome da Umbanda. Né? E terceiro, o nosso caminho de evolução é olhar para dentro. Não existe nenhuma outra alternativa. A prioridade é o espírito. Nós somos seres espirituais vivendo aqui na Terra através desse veículo chamado corpo. A vida é espiritual. Nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui. Porque quando vocês dormem, vocês desdobram. Fica lá 8 horas conversando com o mentor, recebendo uma palestra. Talvez vocês sejam desdobrados para outro centro espírita, ficam lá recebendo uma palestra de acordo com o que vocês precisam para aquela semana, para aquele dia. Às vezes senta num cantinho de uma árvore para conversar com o mentor, fica lá, volta, tem alguns insights durante o dia. E quando desencarna, décadas e décadas preparando uma nova reencarnação. Nós passamos muito mais tempo lá. Aqui é uma experiência da qual a gente vai passar por certas atribulações que são inerentes a nós. Cada um de nós aqui tem já especificado um tipo de problema que vai vir para nós crescer. Isso não tem como fugir. Não tem. Certos problemas não vai dar para evitar. Porque eles vão ensinar. É a dor que ensina. Essa é a ferramenta de pedagogia de Deus. Essa é a ferramenta. Um filho, como eu expliquei na palestra passada, um filho de vocês, quando vocês estão na escola, vocês tem as provas, os provões no final do ano, para vocês passarem de ano. A prova é inimiga do aluno? Não, a prova é que vai permitir que ele passe de série. É isso que as provas significam para cada um de nós. Vai permitir que a gente evolua, que a gente saia desse padrão vibratório. Qual que é o próximo passo de um espírito como nós, que ainda está na roda compulsória de encarnação? Mentoria. Passaremos depois a ser mentores das pessoas. Como que a gente vai mentorar os outros se a gente não passar por dificuldades que vão nos ensinar, na dor, os problemas que o nosso mentorado vai passar, que nós vamos ter que ensinar para ele. Olha, calma, eu passei por isso. Você tem que fazer isso e isso agora. Esse é o próximo nível. E depois, infinitamente. Evolução infinita. Não existe, acabou aqui, eu vou ficar lá um tempo no plano espiritual, não vou reencarnar mais. É infinito a aproximação da fonte criadora. Deus também está evoluindo. Ele não está estagnado. Quando nós atrasamos a nossa evolução, Deus também atrasa a evolução dele. Quando nós avançamos a nossa evolução, Deus também avança. Ele cresce com nós.
nós somos filhos deles, somos parte do todo. Se o todo cresce, Deus cresce, o Criador cresce, evolui. Compreende? E eu vim trazer para vocês uma reflexão de hoje que é sobre a Matrix. Alguém já ouviu falar sobre a Matrix? Então, com um nível de condicionamento mental que nos aprisiona a certos tipos de padrões mentais, a certos tipos de hábitos. Bom, existe um filme que ele retrata ficticiamente, mas não é fictício, tá? Se chama Matrix, tá? Se alguém quiser assistir, é um filme muito famoso, e ele retrata uma realidade de um planeta Terra, onde a humanidade foi escravizada por máquinas. Essas máquinas descobriram que o corpo humano ele detém um poder energético gigantesco, maior do que o Sol. Então eles aprenderam, eles descobriram que se eles aprisionassem a humanidade numa espécie de câmara com dutos no corpo todo e sugassem a energia dos seres humanos, eles teriam energia vitalícia para sempre. Então eles escravizaram toda a humanidade dentro dessas câmaras. Toda a humanidade praticamente está escravizada, tá? Essa é a base do filme Matrix. Mas tem alguns ou outros, uma parcela bem pequena da humanidade inteira que está acordada. Olha que engraçado, né? Muitos dormindo e alguns acordados. Tem alguma relação com a expansão da consciência. Muitos estão dormindo em relação ao espírito e alguns estão acordados. Vocês estão acordados em relação ao espírito. Né? E a maioria não leva em consideração o espírito, a consciência, acordar, despertar, o despertar da consciência. Enfim, tem alguns despertos lá e eles sobrevivem no subsolo, sobrevivem, eles tentam se virar do jeito que dá, porque eles não têm muitos recursos, a comida é só uma papa lá, enfim. E o que acontece com essas pessoas que estão presas nessas câmaras? Bom, eles colocam uma espécie de cabo aqui na nuca dos seres humanos que estão nessas câmaras e transmitem para eles um sonho. E eles ficam vivendo esse sonho como se fosse a realidade. É a ilusão. A ilusão da matéria. Então eles vivem as suas vidas, trabalham. Alguns percebem que tem algo errado, que tem alguma coisa estranha que está rolando assim, mas é um software, é um sistema que mantém as pessoas presas, adormecidas da consciência, entende? E aí alguns conseguem despertar, e esses que despertam, eles saem da Matrix, que é o despertar da consciência. Nós entendemos como que funciona o jogo dos magos negros, das trevas, as ondas energéticas que chegam até nós nos desequilibrando, os padrões mentais de hipnose, os comandos hipnóticos que existem na mídia, as hipnoses que existem nas religiões fundamentalistas. Não sei se vocês sabem, mas os dois maiores hipnotizadores e controladores da humanidade hoje é a mídia e as religiões fundamentalistas. E esse filme retrata muito bem os despertos para aqueles que estão adormecidos. E aí tem um cara que é o protagonista, ele desperta e ele é o escolhido para salvar toda a humanidade que restou lá das máquinas. E aí papo vai, papo vem, filme rola. Eles estão indo bem, ele tem alguns poderes lá que a maioria não tem. E aí, dentro da equipe deles, tem um cara que ele tá cansado de estar acordado. Porque eles comem uma comida muito ruim, eles vestem uns trapos lá que não tem luxo, não é cômodo, não tem comodidade. E esse cara, ele quer voltar para a ilusão. Então ele conversa, quer atrair a equipe dele e voltar para a ilusão. Então ele conversa com um dos agentes da Matrix, porque como ela é um sistema operacional, ela tem os seus agentes. É como se fosse um sistema, um software. Ele conversa com o agente e fala, eu quero voltar, mas eu quero voltar e quero ter dinheiro no meu sonho e na minha ilusão. Eu quero ter fama, porque é muito bom viver na Terra com fama, com dinheiro. Nós assistimos os relatos da Halu Gamache, ela desdobra já há muitos anos, e ela vai diretamente para as colônias, conversando com os espíritos que não querem nada com nada, não querem evolução. Eles falam, mas é muito bom encarnar na Terra com dinheiro e com fama. É perfeito. Você está num lugar onde ter dinheiro e ter fama é maravilhoso. O cara que vai estar sendo preparado para encarnar numa família abastada.
sendo induzido pelos indutores. E os indutores, eles não estão nem aí, eles explanam isso mesmo. É isso que acontece. Muitos não querem evoluir, querem apenas viver as ilusões da matéria. Então esse rapaz, ele voltou, traiu a equipe e voltou para a ilusão. Traiu todo mundo e voltou para a ilusão. Então a Matrix existe, ela está aí, ela controla todos nós, ou pelo menos tenta, aqueles que estão ainda num estado adormecido, está controlando. É a mídia, é a comparação, é os nossos autossabotadores, é os medos, as incertezas, as dúvidas, as preocupações. Tudo aquilo que a gente alimenta dentro de nós sem querer, sem consciência, são essas ondas energéticas que são enviadas para cada um de nós e vão direto nos nossos desequilíbrios, porque cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Todos. E o nosso trabalho é fortalecer o nosso espírito através da prece, vindo aqui, se desenvolvendo, lendo os livros, assistindo palestras, meditando, indo na natureza, tomando ayahuasca, enfim, tem ferramenta pra caramba que Deus colocou à nossa disposição pra gente se manter o mais desperto possível, cada vez avançando mais, enfrentando as dores e avançando, enfrentando as dores e avançando. Ajeita o BO aqui e avança, ajeita o BO aqui e avança. E sempre avançando. Mas elas existem, essa Matrix existe, é esse condicionamento que mantém as pessoas no automático. Vocês conhecem muitas pessoas que acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, trabalha, final de semana, festa, e no outro semana, todo jeito, chega final de ano, uhul, alegria, ano novo, vida nova, carnaval, começa o ano, automático, o tempo todo. Não buscam a espiritualidade nunca, que é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Espiritualidade. E a espiritualidade ainda está dentro de uma caixinha, porque o correto mesmo é a consciência. Nós temos aqui a religião, que é uma caixinha limitante. Nós temos a espiritualidade, que é uma caixa mais expandida, mas também é limitante, porque aí vem o ego espiritual, querer me achar melhor que todo mundo, porque eu sou espiritualista. Aí vem o ego trip, né? Já até rolou uma moça lá no Big Brother, não sei se está todo mundo falando aí, todo mundo viu, a moça do Big Brother lá, que acabou deixando as suas sombras emergirem. Está no processo dela, como todos nós estamos no nosso processo. Vem o ego espiritual, né? Que eu me acho melhor que todo mundo porque eu tomo ayahuasca. Eu me acho melhor porque eu incorporo os seus 7 encruzilhadas. Vem o ego, né? Que acontece muito na Umbanda, infelizmente, das pessoas entrarem apenas para incorporar e saber quem são seus guias, mas entra lá dentro, vê que o negócio é muito mais embaixo. Porque aí você vai ter que fazer coisas, cara, vai ter que confrontar suas sombras de uma maneira que, se você não fizer, o Exu vai te deixar na lama. O Exu de lei, de luz, que trabalha para a lei. O Exu que trabalha para a lei, ele vai cobrar da gente conduta. Se você não manter reto, ele sai fora e entra um quiumba. E aí você é manipulado, é drenado, é sugado, começa a fazer trabalhos de magia negra e depois a conta vem lá do outro lado, porque ele vai querer continuar se alimentando de plasma sanguíneo, vai querer continuar se alimentando de cachaça, vai querer continuar se alimentando de cigarro, e vai continuar. Tá? Então, tudo isso que nós vivemos hoje são alimentados pelas mídias, esse controle psíquico que institui em nós uma mulher perfeita, um homem perfeito, a vida perfeita, o dinheiro que eu tenho que ter para mim ter uma vida maravilhosa. Tudo alimentando um estado de ganância, um estado de comparação, um estado de... Porque aí o garoto de 11 anos ganha milhões com marketing digital e eu tenho 25, 30 anos e não consegui romper a bolha do sucesso. Como que isso acontece? Aí eu entro num estado de comparação, eu entro num estado de autodepreciação, não sou bom, o que eu fiz de errado? E sendo que ele está no processo dele, você está no seu. Então a mídia foi a melhor e a pior coisa que aconteceu com o ser humano. Então nós temos que, esse ano, prestar muita atenção com as IA, com as inteligências artificiais que estão enganando muita gente, porque esse ano vai funcionar o seguinte, vai sair um vídeo lá, sensacionalista, e aí a gente vai, nossa, olha lá, vai compartilhar com todo mundo. Depois vai vir falar alguém, é uma inteligência artificial. Até lá, muita gente já foi corrompida. Até você provar que focinho de porco não é tomada, aquele vídeo já fez um estrago danado, corrompendo a mente das pessoas. Porque as fake news, pessoal, elas existem dos dois lados.
e só é fake news, eu não aceito que seja fake news quando é o meu partido que faz. Cuidado esse ano, que é um ano de eleição, é um ano de Copa, é um ano que tem carnaval, muitas distrações, nós estamos sendo igual os romanos, pão e circo. Então tenham muito discernimento em tudo que vocês veem, em tudo que vocês escutam, pesquisem, dialoguem, não tomem nenhuma decisão precipitada em nada, tá? E isso aqui não é campanha política. Deus me livre. Deus me livre. Isso aqui é apenas uma orientação para que não caiam nas malhas das trevas, porque as trevas estão no controle das IA. As IA hoje se tornaram a melhor ferramenta que eles poderiam ter para manipulação das massas. E vamos ser manipulados se a gente não prestar atenção. Então, pessoal, esse filme Matrix, ele está aí disponível para quem quiser assistir. Ele é muito interessante, traz uma visão muito interessante a respeito do despertar da consciência, tá? Porque é assim que começa, quando a gente... O que traz de moral esse rapaz que quis voltar para as ilusões? Porque é assim que funciona muitas vezes na espiritualidade. A gente começa no caminho espiritual, entra numa igreja, num terreiro, num centro espírita, num templo budista, numa casa de ayahuasca, não importa. Muitos desistem, cara, porque eles vão percebendo que eles vão ter que começar a tomar algumas atitudes muito mais coerentes nas suas vidas, e muitas pessoas não querem ter essas atitudes coerentes. Elas não querem, absolutamente não querem trabalhar internamente para melhorar os seus maus hábitos. Não querem, aí elas vão perceber que a espiritualidade ela é um grande espelho, porque ela vai colocar na frente de todos quem nós somos. Quem nós somos? Olha aqui, ó, você é isso aqui, ó. Trabalhe para melhorar e para continuar sintonizado conosco. E para a tua própria evolução, trabalhe. E muitas pessoas desistem no meio, às vezes não dá um terço do caminho e salta fora. Porque, cara, espiritualidade de verdade cobra. Preto Velho cobra. Exu cobra. Todas as entidades cobram. Cobram conduta, cobram coerência, cobram aprimoramento, cobram estudo. Já vi um médium que não pega um livro. Qualquer pessoa que não pega um livro sobre qualquer coisa que traga um aprimoramento. Não traz um conhecimento para dentro. Os conhecimentos estão espalhados pelo mundo, mas a maioria das pessoas quer que o Preto Velho desmanche tudo para elas. Principalmente sobre a vida. Tem muito livro de conhecimento espiritual que vai ajudar nos relacionamentos amorosos de vocês. Tem muito livro espiritual que vai ajudar na carreira financeira de vocês. Tem muito livro espiritual que vai ajudar no apego emocional de vocês, de todos nós. Os conhecimentos estão ali nos livros, nos vídeos. Parem, a gente não quer parar para assistir um vídeo de 1 hora, uma palestra de alguém que está trazendo um conhecimento bacana, mas a gente assiste 2 horas tranquilo de Reels e de TikTok e de Facebook, se nos deixar. A gente fica tranquilo sentado numa mesa de bar 3 horas conversando com os amigos, com as amigas. A gente fica 6 horas numa festa tranquilo de pé, tomando cachaça, numa festa que vai vir o DJ fulaninho de tal, que ele é muito bom. Mas assistir um vídeo de 1 hora de alguém falando sobre apego emocional, sobre tratamento de doenças psicossomáticas, porque toda doença começa no espírito, a gente não quer. Pra gente tomar as atitudes necessárias pra gente melhorar. Não existe conforto na espiritualidade, é muito pouco conforto. A espiritualidade está sempre trazendo para nós desconforto. Quando a gente pensa que acabou, vem a próxima semana um talagaço. E é assim que tem que ser. Porque eu não sei o que eu fiz na vida passada. Sei 3, 4 vidas que eu fiz uma regressão, terapia de vida passada, e é horrível. É horrível o que eu fiz. E não tem um serzinho aqui no planeta Terra que seja o alecrim dourado, a não ser que ele seja um espírito já em missão, já não precisa mais reencarnar, mas veio por amor para ajudar a gente. Tem vários, tá? Tá vindo muitos, tá? Se vocês forem um desses, eu peço desculpas por estar atacando a evolução de vocês, tá? Então as pessoas, elas vão até as casas espirituais, elas escutam o que o Preto Velho fala, o que o Caboclo fala, o que o Exu fala, mas ao invés delas fazerem a reflexão sobre os seus comportamentos, elas fogem inconscientemente daquela responsabilidade.
Então é um medo de saber que vão obrigar você a se portar. Essas coisas vão obrigar a gente a se portar de uma maneira diferente diante da vida, diante dos obstáculos. Não existe fuga da dor. Não existe fuga dos problemas. Se o problema se apresentou, encare ele com dignidade. Ele está ali para te ensinar. A maioria deles e muitos foram causados por nós, suplicados por nós, lá no nosso plano encarnatório. Vou descer, galera, vou descer e vou passar por isso, isso, isso. E nós, meio tolo, tem na Bíblia, eu me identifico muito com um cara chamado Tolo da Bíblia. Quando a gente começou a estudar sobre espiritualidade, uma das coisas que mais me marcou foi a seguinte: muitos de nós aqui passa aqui a sua breve existência de 90 anos, mais ou menos, é uma breve existência, brevíssima, 90 anos perto da eternidade não é nada, e a gente desperdiça, muitas vezes a gente desperdiça. Chegamos lá, vamos preparar a nossa encarnação, vamos, 40 anos lá esperando. Mas dessa vez eu vou fazer tudo correto. Eu quero passar por isso. Faz uma lista e dá na mesa lá dos engenheiros cósmicos. Aí eles sentam e vão dialogar para ver se realmente isso você tem capacidade de suportar. Aí eles vão analisar o seu histórico, porque nós temos um histórico. Nós temos um histórico. Todos os nossos registros acásticos, alguém já ouviu falar de registros acásticos? Eles estão guardados lá numa espécie de banco de dados, que lá a tecnologia do plano espiritual ela é milhões de vezes mais avançada do que no planeta Terra. Milhões de vezes. O planeta Terra que recebe só um pouquinho da tecnologia. Então eles têm um processo lá de armazenamento milhões de vezes mais avançado. Então eles conseguem puxar a ficha histórica lá do teu espírito. Ah, mas aqui tu desistiu, aqui você não cumpriu, isso aqui tu não fez, aqui você desviou, aqui você caiu. E aí aí eles chegam, ó, pelo teu histórico aqui, não vai dar para você fazer essas 37 coisas que você pediu. Você vai fazer essas duas aqui, ó. E às vezes essas duas é desapegar, soltar, dizer mais não. Parar de tentar controlar tudo, parar de tentar carregar tudo nas costas, parar de se vitimizar. Controlar a raiva, controlar a agressividade. É coisas poucas para que a gente possa aguentar. Porque se fosse fazer as 37 coisas, a gente não aguentaria, a gente não consegue, a gente não dá conta. Não dá conta, a gente não consegue. A maioria de nós não consegue. Porque somos ruins? Não, porque a matéria ela é muito pesada, ela é muito forte. A força da matéria, ela é muito difícil de romper. É muita ilusão ao mesmo tempo, bombardeando a gente o tempo todo, diariamente nós somos bombardeados pelas ilusões da matéria. Porque sempre tem alguém que está mais rico que a gente, está mais bem vestido que a gente, está bem mais casado que a gente, digamos assim, entre aspas. A gente está sempre querendo mais. A gente sempre olha para o fulaninho que está vivendo uma vida maravilhosa nas redes sociais. Porque a realidade não é Instagram. A realidade tem briga, tem infidelidade, tem pobreza. Então a gente recebe pouquíssimas atribuições para a gente desenvolver aqui. E às vezes a gente não dá conta de 3, 4, que é as básicas. Todo o nosso espírito ele está direcionando todos nós a essas mudanças, a esses melhoramentos de comportamento. Todo o nosso espírito ele já sabe o que ele tem que fazer. Mas a gente é bombardeado pela matéria todos os dias. E se a gente não silenciar, não fazer uso das ferramentas que a espiritualidade nos emprestou, quais ferramentas? Banho de erva, muito bom para limpar os pensamentos. Tem o nosso pai rapé, também uma medicina ancestral utilizada para limpar os pensamentos, para tirar tudo que é de ruim. A ayahuasca, reflexologia, reiki, apometria, terapia de vida passada, passes magnéticos no centro espírita, palestra, vai numa igreja, senta com o preto velho. Ferramentas, cara, milhões de ferramentas, a própria natureza. Dá um mergulho na cachoeira, vê se não, na hora você não sai 0 bala. Um mergulho na cachoeira, com as águas da Mamãe Oxum, água doce, é a melhor coisa que existe para limpar pensamento, para descarregar. Um banho de mar. Vai no mar, pisa na areia, fica tranquilo, sereno, acha uma praia calma. Ferramentas, cara, coisas maravilhosas, desacelera, tira um domingo pra você, vai na natureza, pisa na grama,
Desacelera, ouve o Espírito que ele está gritando para você. Nós temos o nosso eu superior gritando para nós. Vai para lá, executa aqui, ó. Não entra nessa armadilha, é uma armadilha que você está entrando. E boa, a gente entra na armadilha. E aí somos assim, nós estamos sendo conduzidos pela espiritualidade o tempo todo. A gente só precisa silenciar, calmar a mente e estudar. Pegar um livro, vamos ler 10 páginas por dia. A espiritualidade não quer que você vire um doido varrido da espiritualidade, que você vai ler 20 mil páginas no dia, assistir todos os vídeos. Não, é constância. Se você pegar 10 páginas por dia e assistir meia hora de um vídeo, pronto, está suficiente. Amanhã tem de novo, se amanhã não dá, vai no outro dia. Constância, devagarinho. Uma meditaçãozinha aqui, conversa com os seus guias aqui, porque todos nós temos, conversa com seus mentores estão aí, mentorando vocês, aconselhando vocês, mostrando o caminho para vocês. Compreende? Então que a gente comece a analisar de fato o que nós viemos fazer aqui. Porque todos nós temos um propósito espiritual. Ninguém nasceu só para fazer aquilo ali que a gente faz. É muito maior do que isso o propósito espiritual. É muito maior. Não digo para vocês que vocês vão virar dirigentes espirituais, nem todos estão com essa missão, mas se quiserem também a espiritualidade está aproveitando, viu? Porque se você quer ser um dirigente espiritual e não está no teu planejamento encarnatório, pode ter certeza que a espiritualidade vai apoiar e vai te dar as ferramentas necessárias para isso. Mas não necessariamente o teu propósito seja você entrar numa casa e ser um médium, ou de você desenvolver as faculdades psíquicas do espírito. Não! É sobre você escutar a espiritualidade e escutar o que ela quer te dizer. Porque às vezes ela quer que você pare de ser agressivo com a sua mãe. Ou vice-versa, sua mãe com seu filho. Às vezes você quer que você, pelo menos, tente uma reconciliação com algum familiar que você brigou. Mas se aquele familiar também não quer se reconciliar com você, você solta e vaza. Entende? Porque ninguém é obrigado a ficar num ambiente onde você tenta ser uma boa pessoa, mas a outra pessoa não colabora. Não é obrigação nossa a gente continuar ali. Tá? Mesmo que essa pessoa seja uma mãe, mesmo que essa pessoa seja um pai, porque tá cheio de mãe narcisista, tá cheio de pai narcisista, tá cheio de filho narcisista, tá cheio de filhas narcisistas, né? Irmãos narcisistas. Enfim, essas comorbidades psíquicas e personalidades que as pessoas têm, você não é obrigado a ficar naquela família, porque existe um conceito kardecista deturpado, porque muitos kardecistas são ex-católicos encarnados no kardecismo e trouxeram todo o dogmatismo para o espiritismo, onde eu tenho que o karma, eu sou obrigado a ficar ali porque é o meu karma. Não, ninguém obriga ninguém, você tem o teu livre-arbítrio. Se você está se melhorando, você perdoa, você dá uma maneira de vai com Deus e salta fora. Porque você não é obrigado a ficar numa situação se destruindo porque em prol de uma evolução, em prol de um pagar de dívida. Não é assim que funciona a espiritualidade. Não é. Entende? Então, a espiritualidade quer falar algo para vocês. Não necessariamente vocês vão ter que trabalhar. Mas o único trabalho que vocês vão ter que sim fazer e que a espiritualidade gostaria e quer, e talvez ela cobre e bote muitos BO na sua vida para trazer esse despertar, é o autoaperfeiçoamento. Em busca das virtudes. Estou sendo uma pessoa altruísta? Estou sendo uma pessoa paciente? Estou sendo uma pessoa compreensiva? Eu estou vivendo, transpondo os meus BO com resiliência sem ficar me vitimizando? Eu estou passando pelas dificuldades da vida com cabeça erguida e colhendo a maior quantidade de frutos possíveis daquele BO, daquele problema, porque o problema é o professor da gente. São as situações que a espiritualidade é assim. Ou é no amor, ou é na dor. Essa é a pedagogia. E a gente pode aprender no amor. Pode, mas a gente não aprende da primeira vez. E aí a gente passa por uma situação, às vezes, 5 vezes. Mas se você parar para pensar, ela quis te ensinar a mesma coisa na primeira. E nós não aprendemos. Aí vem as outras 4. Para tentar te ensinar de novo. Esses são as provas. As nossas expiações. Que são necessárias para o crescimento do espírito. São necessárias para nós evoluir. Sem isso, o nosso espírito não evolui. Não evolui.
se a gente não passar pelas reações das causas que a gente cometeu lá no passado também tem os problemas lá do passado, né? Que vão reverberar na nossa vida aqui atual, mas tem um detalhe muito importante que não sei se vocês sabem, mas é o seguinte, vamos supor que eu fui uma pessoa extremamente maldosa no passado, o que provavelmente fui, falando de mim. Mas nessa vida, graças a Deus, eu despertei. Ou seja, eu já subi um degrau de vibração. Eu já não vibro mais naquele estado lá de agressividade ou de maldade. Comecei a estudar, comecei a despertar para o meu propósito, descobri que a espiritualidade me mandou aqui fazer um trabalho, ser aí uma ferramenta para a espiritualidade, ser um dirigente aqui do plano físico dessa casa. Ou seja, eu estou num degrau de vibração diferente daquele da maldade. Ou seja, as coisas talvez, as coisas que eu precisaria colher daquela vida aqui, eu não vou colher mais, porque eu já não estou mais naquele padrão vibratório. Eu subi. Muitos de nós estamos no mesmo padrão vibratório, sintonizando com os problemas que nós precisamos colher. Se a gente subir um pouquinho, esses problemas não nos alcançam. Às vezes, esse problema que que vocês estão passando hoje, algum BO, alguma situação difícil de transpor, é porque só poderia ter subido um pouquinho o padrão vibratório. Se subir um pouquinho, essa coisa não te alcança mais, você sobe para um próximo. Então é assim que funciona. O Pai Celestial, ele está nos ajudando o tempo todo. Ele não quer que nós, filhos, sofremos. Ele não quer que a gente sofra. Por isso que ele colocou, sim, as rodas compulsórias de encarnação, mas ele colocou auxiliadores, ferramentas, tudo para amenizar a dor. São todos amenizadores da dor. Um preto velho, uma espiritualidade, os banhos, as ayahuasca, os rapé, e dentre outras, falam que eu conheço, né? As que eu sei e que eu vivencio, que são essas. Mas tem milhares, todos nós sabemos que existem mais, e infinitas. Então Deus quer que a gente passe por esses BO da melhor maneira possível, e se possível nem precise passar, mas para isso a gente precisa elevar o nosso padrão vibratório. Que sejamos merecedores de não precisar mais receber essas coisas intrínsecas do nosso espírito que nós cometemos lá no passado. Mas se a gente não fazer esse pequeno ajuste de elevação, a gente vai continuar no mesmo padrão, recebendo essa mesma carga. Aí sim vai vir os BO. Né? Aí vai vir as mesmas causas, os mesmos efeitos que a gente lá atrás causou. Né? Causa e efeito. É uma lei cósmica natural de crescimento. Natural. Né? É a lei cósmica da vida. Então, a reflexão que eu trago para vocês hoje, subam um nível. Que possamos subir. Vou me enquadrar junto, obviamente, porque eu não sou melhor que ninguém, estou no mesmo barco remando junto. Subamos um degrau acima do nosso padrão vibratório para que esses BO das vidas passadas não nos alcancem. Ou que sejam amenizados. Ou que a gente aprenda no amor. Como, Leonardo? Como que eu vou fazer isso? Silenciem a matéria e escutem o espírito. O espírito está gritando aí para vocês. Busquem terapia, busquem... hoje tem ferramenta pra caramba. Se você pegar a tua data de nascimento, colocar teu nome completo, lá no chat GPT e pede, me leia a minha energia. Cara, vai dar o teu mapa completinho, o que você tem que fazer. É difícil isso? Preciso pagar, às vezes, R$250 numa terapia para fazer isso? Não. Tá ali. Pronto, diagnostiquei qual é a minha energia, o que eu preciso fazer. Agora, uma tarefa por vez. Peço lá o que eu tenho que fazer. Ele vai dizer, pisa na terra, toma um banho de erva, vai para uma cachoeira. Em vez de festa, vai na cachoeira. Ah, você está ligado muito ao apego emocional. Vamos trabalhar o desapego. Vamos começar a fazer PNL, que é comandos. Vamos meditar. Meditação da libertação emocional. Cara, tá tudo ao nosso alcance. A ferramenta tecnologia, ela foi feita para facilitar a nossa vida. Tá a nosso alcance. A terapia é nós mesmos que fizemos, se a gente quiser. Só precisa ter disciplina, precisa ter estômago, precisa ter coragem, porque às vezes é difícil a gente enfrentar as nossas sombras ali sozinho. Mas tem o terapeuta também. Eu podia muito facilmente aqui ficar falando para vocês, não, venham fazer terapia aqui comigo, mas eu não quero que vocês dependam de ninguém dessa casa.
Eu quero que vocês sejam os seus próprios terapeutas. Porque é uma manipulação. Aí às vezes você senta na frente de alguém, de uma entidade, não, porque você tem que fazer tal coisa. E aí você conversa com o dirigente depois. Aí você sai da gira, no final você tem que conversar com o dirigente, porque a entidade falou, a entidade mandando você fazer tal coisa. Uma terapia com alguém específico, aquela pessoa ganhar dinheiro. Animismo. A pessoa utilizando da própria espiritualidade dela para manipular. Eu não quero aqui manipular ninguém, eu quero que vocês mesmos evoluam por suas próprias pernas. E você chega numa entidade, a entidade fala, você tem que fazer um trabalho de desobsessão. Conversa com o dirigente no final. Chega lá, 2 pau o trabalho de desobsessão. Porque sua casa está carregada, você vai ter que fazer um trabalho de defumação. 300 conto. Vocês mesmos fazem a defumação na casa de vocês. Qual a dificuldade? Ir ali no combo, comprar sálvia, comprar alecrim, guiné, comprar um turíbulo, botar um carvãozinho, acender e emanar, botar um mantra, botar uma música que vocês gostam e ó, cantinho por cantinho, afaste daqui todas as energias negativas, vai embora em nome do meu Pai Celestial, em nome do caboclo fulano de tal, em nome do preto velho fulano de tal. Qual a dificuldade? Pra que ir até a casa fazer uma defumação de 300 pau? Manipulação, ganância. Por isso que metade dos terreiros aí não tem um guardião de luz. Não tem uma entidade de luz. Só quiumba. Só treva. Porque os dirigentes estão corrompidos. Nós temos os nossos desequilíbrios. Porque se a gente não trabalhar os desequilíbrios, cara, as brechas são por onde as energias, as entidades negativas vão entrar. Em todo mundo. Não importa se você é dirigente ou não. Todos nós temos essas brechas. E eles entram. Se a gente deixar. Qual é a dificuldade da gente separar R$200 ali às vezes por mês e fazer uma terapia com alguém que sintoniza, que a gente gosta, que a gente vê que tem um potencial de me ajudar? Qual a dificuldade? R$200. Às vezes é uma pizza para se curar. Qual que é? O que impede você? A matéria. Porque R$200 vai fazer diferença no meu combo na balada. Vai fazer diferença na roupa que eu gosto da Renner. Faz a diferença. Só que nós estamos aqui para isso. Para pegar e evoluir, para pegar, fazer terapia, curar, nos aperfeiçoar. E não é uma, é várias. Um câncer se cura numa sessão de químio. São 15, 20, 30. Mas tem como nós fazer sozinho? Tem, demora mais. É mais difícil. Mas hoje com a mídia, com as redes sociais, com o Instagram, com o YouTube, cara, com livros, botou no Google lá, tal livro, às vezes tem em PDF grátis lá para você se desenvolver. É preguiça mental, preguiça de evoluir. Eu quero sentar na frente do preto velho, eu quero que ele fale tintim por tintim os meus BO e o que eu tenho que e quero que ele me livre desses BO. Você acha que o preto velho de luz vai limpar os teus BO? Ele não vai limpar, no máximo. No mínimo, ele vai te mostrar que é você que está causando esses BO. Porque aí, às vezes, vem pessoas aqui, o preto velho fala coisas que as pessoas não gostam. Não era um preto velho que estava lá. Não era um preto velho que estava lá. Claro, escancarou na cara o que a pessoa está negligenciando há décadas. E a pessoa não gosta, porque quem que gosta aqui, quem que gosta que as pessoas falem as verdades na nossa cara? A gente não gosta. Se tem alguém no nosso grupo que fala as verdades na nossa cara, a gente exclui essa pessoa do grupo. É muito difícil a gente aguentar as verdades da gente mesmo. E o que é o umbral? Quando eles desdobram na apometria, principalmente, que é um trabalho maravilhoso, uma das melhores ferramentas que existe é a apometria, a mais avançada tecnologicamente para desobsessão, para cura de comorbidades, para cura de problemas de glaucoma, problemas de visão, depressão, de câncer, enfim, uma infinidade de psicossomatia pode ser resolvida com a apometria porque nós temos personalidades presas no passado que influenciam a nossa vida atual e muitas vezes estão ali já há séculos e eles vão psicossomatizando no nosso corpo físico. E quando às vezes desdobram esses espíritos e ele está na frente de todo, ali, digamos aqui que eu estou fazendo uma apometria aqui, está ali os consulentes daquele centro espírita, daquele terreiro,
perguntas que são feitas pelos consulentes ali. Por que aquele espírito se manifestou daquele jeito? Meio ríspido, não sei o quê. E aí o dirigente falou assim, é difícil, né, quando a gente vai no umbral e se defronta com a gente mesmo. No umbral tá cheio de gente igual a nós, porque nós somos assim também, desequilibrados, nós temos problemas, nós temos padrões mentais, hábitos emocionais, e lá no umbral é só aquilo escancarado. O umbral é isso, é um reflexo de nós mesmos. O umbral é um reflexo da gente. Ele é alimentado pelos nossos desequilíbrios. O umbral, ele não tem nada de diferente da gente. Nós que criamos o umbral. As nossas mentes perturbadas alimentam o umbral. E são também retroalimentadas pelas pessoas que estão lá, pelos desencarnados. Então, hoje, a reflexão é sobre o melhoramento e sobre a preguiça mental. Vamos deixar a preguiça mental e focar no espírito. Ah, Léo, mas então significa que eu vou abandonar totalmente a minha vida aqui na matéria? Não, você não vai virar o doidinho espiritual. Você vai virar uma pessoa simplesmente consciente. Consciente das suas sombras, consciente que você precisa melhorar, mas você não precisa deixar de ir na festa com os seus amigos. Você não precisa deixar de, às vezes, visitar alguém de tomar uma cervejinha, de fazer algo que você gosta, de comer uma carne. Enfim, continuar com a sua vida, só que consciente. Mas não tornando isso como prioridade. A prioridade agora é você, é o teu auto-melhoramento, teu auto-aperfeiçoamento. Não tem problema nenhum você continuar sendo ser humano. A espiritualidade não quer que a gente deixe de ser seres humanos. Ela quer que nos tornemos seres humanos melhores. Ser humanos melhores, mais empáticos, mais compreensivos, mais tolerantes. Aqueles olhando mais para dentro, curando os nossos traumas. É só isso que a espiritualidade quer. Nos tornemos conscientes das nossas sombras, porque estando conscientes das nossas sombras, somos um a menos para a espiritualidade se preocupar. Nós entramos na parte da soma, em vez da subtração, da transição planetária. Porque hoje, segundo André Luiz, como é bom a gente buscar conhecimento. E estão em todas as doutrinas. Todas falam várias coisas maravilhosas e estão espalhadas por aí. Não importa se é católica, pentecostal, candomblessista, umbandista, espírita, católica, Bíblia, todas falam várias coisas maravilhosas. Segundo André Luiz, se fosse hoje a transição planetária, apenas 10% dos seres encarnados ganhariam o crachá para continuar reencarnando no planeta Terra. 10% de 8 bilhões de pessoas. Por que não olhamos para dentro? Por isso que a transição planetária está atrasada. Porque nós estamos atrasados no conceito nós. Hoje nós somos uma civilização que sabe construir tudo. Até ré no foguete a gente já deu. Mas não sabemos olhar para dentro. Não sabemos nos reconhecer. Não sabemos mergulhar no nosso interno e ressignificar os nossos traumas. Ou, pelo menos, utilizar as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para evoluir. A transição planetária é nós que fizemos. Cada um de nós. É responsabilidade nossa. Curar os nossos traumas, curar os nossos bloqueios, as nossas rixas, para a gente evoluir. É a gente que faz. Beleza, pessoal? Eu espero que essas palavras possam ter, de alguma maneira, contribuído para todos nós. Porque eu sou igual um motoboy. Eu escuto todas as minhas buzinas. Sabe o motoboy que está no trânsito? Você escuta uma, a gente fica indignado. Eu sou aquele motoboy em cima da moto. As coisas que eu falo é primeiro para mim. Então eu escuto tudo. E é difícil botar em prática. Não estou falando que é fácil. É extremamente difícil a gente botar em prática. É horrível. Dói. Confronta. Mas melhora, evolui. A gente chora, a gente grita, a gente esperneia, a gente se estressa, a gente se irrita, a gente não tem paciência, a gente explode, a gente entra em vitimismo, a gente entra em comparação, a gente duvida, a gente tem incertezas. Normal, todo mundo passa por isso. Mas
a resiliência de continuar, aí é que vem a força. Vou continuar mesmo duvidando, vou continuar mesmo na incerteza. Vou me irritar, mas vou me recompor. Vou enfrentar o meu BO e vou me recompor. Não tô dizendo aqui que os BO, velho, os BO, eu vou passar por um BO aqui e eu vou ficar uma semana na deprê. É normal. Ninguém consegue passar por um BO. Imagina um BO, o pior BO que vocês já passaram. Isso aí é positividade tóxica. Alguém que vem pro lado da gente e fala assim, não, mas você tem que pensar positivo. Sai daqui. Eu quero viver o meu momento do BO aqui. Mas eu não vou deixar isso se arrastar por 2 anos, 3 anos, 6 meses. Não. É uma semana daquele luto ali, pedindo forças, rezando, me aprimorando, meditando, tomando meus banhos para não entrar na negatividade, fazendo de tudo para poder subir meu padrão vibratório. Em uma semana, no máximo 2, eu tô zerado. E aí eu parto para a próxima. Colho os aprendizados e eu avanço. Aí sim. Então é uma construção. É assim mesmo que tem que ser. Mas tem muitas pessoas que estão presas, às vezes 10 anos, cara, num padrão de problema que aconteceu lá no passado, velho. Ah, porque aquele cara fez isso comigo, meu Deus do céu. Ah, porque eu perdi aquela casa, não sei o quê. Já foi, era aprendizado. Só avança. Acolhe o aprendizado e avança. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos.